Maravilhosas! Sejam todas muito bem-vindas. Bora para mais um Acordar da Vizinha, aquele momento especial do nosso dia que a gente traz cor, vida, sentido ao nosso dia. Bom dia, vizinhas! Sejam muito bem-vindas! E bora lá! Hoje a gente vai falar sobre Ele está te chamando. Decida ouvir a voz da vida, a voz de Deus. E se preciso, ajuste a rota. O quanto eu trago para vocês? Não muda o sonho. Ajusta a rota para você chegar até o seu sonho. Mas como que a gente faz para ajustar? A gente precisa ouvir. A palavra de hoje é ouça. Então, bora começar aqui? Bora lá! Hoje a gente está inspirado em Café com Deus Pai. Então, Júnior começa da seguinte forma. Deus, a vida, o universo, como você chamar aí, fala conosco de diversas maneiras. E ouvi-lo é uma decisão pessoal. Eu falo que Deus conversa com a gente o tempo inteiro. Só que como a gente está no automático, barulhenta, na nossa sabotadora, a gente não escuta. Então, ouça o que ele está querendo te dizer nesse momento. E ouvir é uma decisão pessoal. Lembra, é livre-arbítrio. Se você deseja viver no automático, é livre-arbítrio. Cada escolha, uma colheita. Se você deseja estar atenta, ouvir realmente e atender aquilo que o seu coração está te guiando, você vai ter uma escolha e vai colher um novo resultado. Então, quando decidimos por isso, por ouvir, passamos a viver uma nova realidade. Existem artigos que falam a respeito do impacto da voz paterna para bebês. É interessante saber o quanto a prática de conversar com a criança ainda no ventre é estimulante e influencia a vida dela após o nascimento. Aprendo que Deus quer se relacionar intimamente conosco. Imagina que é o Pai conversando com a gente através de sinais, através de um direcionamento que você escuta do seu coração quando ele aperta ou quando ele sorri, através de uma frase, através de uma aula, como por exemplo a que a gente teve ontem, profunda dentro da vila, através de uma live, através de um devocional. Deus, a vida, o universo conversa com a gente o tempo todo. Você está escutando? Quando um pai conversa com o bebê na barriga, o bebê ele escuta, ele traz memórias que são para a vida. E você está conseguindo escutar o pai para te trazer as memórias, os direcionamentos? Foi boa a aula ontem, né, Aline? Adoro! Então vamos lá. Aprendo que Deus quer se relacionar intimamente conosco, de modo que possamos reconhecer a sua voz, independente do lugar em que estejamos ou do barulho à nossa volta. Vizinhas, é uma decisão diária. O mundo lá fora pode estar o quanto barulhento for. Se você decidir escutar o direcionamento, você consegue. E eu vou te falar que tem muitas vezes que você tá num silêncio lá fora absoluto, mas você tá tão barulhenta interna que você não escuta. A casa tá tranquila, o dia tá tranquilo, mas você tá tão barulhenta, a sabotadora tá tanto no comando, tá tanto na sua cabeça, que você não consegue escutar. Então, vamos começar a entender. Se eu desejo viver uma vida diferente, se eu desejo novos direcionamentos, eu preciso fazer a minha parte. Nath, vizinha maravilhosa, estou assistindo diretamente de Portugal. Minhas vizinhas são muito chique, né? Fala sério. Acabei de chegar aqui em Lisboa. Ai, coisa linda, Nath. Vive experiências incríveis aí.
em Portugal. Te mandei um Telegram, depois você dá lá uma olhadinha, qualquer coisa você me chama, tá bom? E o que você precisar, a gente tá aqui com você. Você é merecedora, sua maravilhosa. Então vamos lá. Como um pai que busca ter intimidade com o filho para aconselhar e cuidar, assim é Deus conosco. Deus está o tempo inteiro através de desafios, através de sinais, querendo conversar com você. Acontece que quando vem um desafio, o desafio ele vem falar o quê? Vizinha, você está vivendo uma vida escassa nesse lugar aí, nessa área. Corrija a sua rota para você acessar a prosperidade dessa área. É Deus falando isso através do desafio. E a gente fica lá, porque só comigo, porque pra mim tudo é difícil. A gente não entende, aí ele tem que ficar desenhando. Aí ele começa a desenhar, já vem um desafio. Aí ele começa a te trazer dor no seu corpo, aí ele começa a te trazer doença pra falar, eu preciso desenhar mais o que pra você? Pra você entender que você precisa ajustar a sua rota. Então, quando o meu filho era criança, brincávamos de esconde-esconde, uma simples brincadeira, mas que contribuía para que eu fosse ainda mais próximo dele. Então, o que acontece? Deus está querendo ser próxima de você, conversar com você, te chamar para viver o mais, para viver a vida, uma vida com sentido. E você, muitas vezes, na sabotadora, no automático, na mulher escassa, fica lá se contando historinha e não se permite viver o mais. A Nath aqui, vizinha da vila, foi viver uma experiência incrível, tá passando por um super desafio, tá fazendo desse desafio um momento espetacular para ela. Eu vou aprender com isso para eu acessar o meu próximo nível. É isso, é protagonismo puro. Se colocando nos lugares certos, fazendo as escolhas certas, seguindo o que Deus está colocando no caminho dela. E ela vai viver experiências incríveis, eu tenho certeza disso. Tanto para a vida pessoal, quanto para a vida profissional lá em Portugal. Porque ela está acessando esse lugar. Ela escolhe criar essa intimidade com Deus diariamente. E quando a gente escolhe isso, a gente vive experiências incríveis. Bom dia, aqui cuidando das plantinhas e ouvindo acordar de hoje. Coisa linda, Mônica. Beijo em você, vizinha maravilhosa. Então vamos lá. Você tem ouvido a voz de Deus? Se pergunta aí. Quando ele te chama, você reconhece que ele está te chamando? Através de um sinal, através de uma palavra, através de números repetidos, através de um animalzinho, através de uma palavra, através de um desafio, de um perrengue, através de um sorriso. Você está entendendo o que ele está falando com você? Deus não está interessado em apenas assistir você, mas em se relacionar intimamente. Portanto, evite as distrações que têm tentado impedir você de viver a verdadeira intimidade e prepare-se para ser surpreendida pela voz de Deus Pai. Vizinha, para de ficar escutando quem não chegou aonde você deseja chegar, quem não vive a vida que você deseja viver. Para de escutar essas pessoas e começa a escutar quem vive a vida que você deseja viver, quem olha para a vida, quem vai para o mais, quem cria intimidade com Deus, quem sabe o caminho, quem corrige a rota, quem não desiste dos sonhos, quem realiza sonhos. Para de escutar quem vive uma vida escassa e começa a escutar a sua bússola interior. Começa a escutar o Deus que mora dentro de você. É nesse lugar que você vai começar a viver experiências lindas. Abaixa o volume de fora para você escutar dentro. Cadê Joaninhas aqui para eu saber que fez sentido para vocês? Vamos colocar aqui. E enquanto vocês colocam, vamos aqui
embaralhar nossas cartinhas. Lembrando que amanhã nós temos o Acordar às 9h40 e a gente tem live às 18h30, a última live do Esquenta, falando sobre a sabotadora e a sábia. E aí, essas lives do Esquenta, elas estão te esquentando pro aulão que eu vou fazer na segunda-feira que vem, às 19h30, com o tema do feminino sabotador ao feminino sábio. Quanto mais a gente conseguir acessar o nosso feminino sábio, mais prosperidade a gente vai viver na nossa vida como um todo. Porque sim, já é permitido a gente viver uma vida próspera, tanto pessoal quanto profissional. A gente não precisa viver uma vida realizada no profissional e toda cagada no pessoal, ou realizada no pessoal e toda cagada no profissional. Não, a gente já pode viver uma vida incrível no nosso pessoal e no nosso profissional. Para isso, a gente precisa de ter a nossa mulher sábia no comando. E as vizinhas sabem bastante o que é isso, porque ontem a gente aprofundou lindamente dentro da vila esse assunto. Então, as sábias no comando, né? As vizinhas sábias no comando da vila. E agora eu quero começar a entregar isso para você também, para você começar a criar coragem e entrar na vila com a gente para continuar vivendo o seu processo. Porque viver de pouquinho em pouquinho não dá resultado. A gente precisa realmente mergulhar em quem a gente é, para que a gente entenda por que a gente faz o que a gente faz, por que a gente vive o que a gente vive, por que as coisas dão certo, por que as coisas não dão certo, e assim vai. Então, que bom que as joaninhas apareceram, sintonizando a sábia, é sobre isso. Então, vamos à nossa cartinha maravilhosa do dia, porque nós somos dessas. Vamos ver o que vai vir pra gente hoje? As amizades são presentes divinos. Os amigos são seres abençoados pela missão de nos mostrar as nossas fraquezas. Junto deles, podemos transformá-las em fortalezas. Vizinha, lembra? Escutar quem já chegou onde você deseja chegar. Quando vem um amigo seu, uma amiga sua, que não chegou onde você quer chegar e fala, porque você tem que fazer isso, porque você tem que fazer aquilo, você sabe que é uma seta te desviando do seu caminho. Porque eles vêm mostrar para vocês as fraquezas, eles vêm testar a gente, para ver se a gente realmente está preparado para viver os nossos sonhos ou se a gente vai continuar se distraindo através das setas que são eles na nossa vida. E aí você deseja viver o quê? Seguindo as setas que não chegaram aonde você deseja chegar e que estão te distanciando da realização dos seus sonhos? Ou você deseja seguir os sinais da sua sabedoria interior, do seu coração que sorri ou que aperta, te mostrando qual é o caminho certo para você seguir? Essa é uma escolha diária, tomada de decisão. E tomada de decisão é um poder espiritual. É aquela conexão onde coração sorriu, eu tomo a decisão. Coração apertou, eu tomo a decisão. Ela é sempre nossa, livre arbítrio. Vizinhas, desejo para vocês uma quarta-feira incrível e abençoada e bora construir ela da melhor forma. Um beijo no coração, amanhã estamos aqui, 9h40.